E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que infelizmente se tornou muito presente nas nossas vidas, né? É verdade. A relação entre Deus e a pandemia. E a pergunta que a gente vai tentar responder é: como a fé cristã pode nos ajudar a entender e lidar com crises tão intensas como a da Covid-19? E para me ajudar nessa missão, eu convidei um expert no assunto. Um teólogo que manja tudo de Novo Testamento. Olha só. E que, de quebra, é um estudioso da obra de N.T. Wright. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E antes da gente começar a nossa conversa, aquele recadinho especial para nossa comunidade. Se você está curtindo esse papo, não esquece de dar aquele like esperto no vídeo e seguir o canal Fé em Letras. Ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E, claro, compartilhar esse episódio com seus amigos. E se você tiver alguma sugestão de um livro que a gente pode abordar aqui no canal, manda pra gente nos comentários. A sua participação é super importante para o Fé em Letras continuar crescendo. Com certeza a interação de vocês é fundamental para nós. Bom, agora sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça no tema de hoje. E a nossa bússola nessa jornada vai ser o livro Deus e a Pandemia, do N.T. Wright. Logo de cara, o livro já nos joga uma pergunta desafiadora, né? Como a gente pode usar a Bíblia para entender eventos como a pandemia sem cair em explicações simplistas ou fatalistas? Tipo, será que Deus mandou a pandemia para nos punir? Ou será que ele simplesmente não se importa com o nosso sofrimento? Essa é uma pergunta que ecoa no coração de muita gente, né? E o livro do Wright é um convite para a gente ir além dessas respostas fáceis. O Wright não tenta dar uma resposta pronta, mas nos leva a uma reflexão profunda sobre o mistério do sofrimento e da presença de Deus em meio ao caos. E o mais legal é que o Wright já começa o livro com uma história que nos coloca frente a frente com a realidade da pandemia. Ele dedica o livro ao bispo Simon Barrington Ward, que faleceu vítima da Covid-19. Isso já mostra que a gente não está falando de um debate teológico distante, mas de algo que tocou a vida de pessoas próximas ao próprio autor. Exatamente. A pandemia não é uma abstração, um tema distante. É uma realidade que deixou marcas profundas em todos nós. E o Wright nos convida a olhar para essa experiência à luz da fé cristã, buscando entender como Deus age em meio ao sofrimento. E no primeiro capítulo do livro, Wright já vai direto ao ponto, né? Ele fala sobre as reações instintivas que a gente tem diante de uma crise como a pandemia. Culpa, medo, apatia. Sentimentos que todo mundo experimentou em algum momento, né? Mas será que essas são as reações mais produtivas que a gente, como cristãos, podemos ter? É aí que a proposta do Wright se torna tão interessante. Ele nos convida a olhar para a história da igreja, para a forma como os primeiros cristãos reagiram a epidemias devastadoras. E o que a gente vê é uma atitude radicalmente diferente. Em vez de se isolar e se desesperar, eles colocavam a serviço dos doentes, cuidando dos mais vulneráveis, arriscando suas próprias vidas para levar conforto e esperança. Caramba, que exemplo inspirador. É como se eles tivessem entendido que a fé não é uma fuga da realidade, mas um chamado para agir com amor e compaixão, especialmente em tempos de crise. Mas aí surge outra questão, né? Como lidar com a pergunta que não quer calar? Por que Deus permite sofrimento? Como entender a presença do mal num mundo criado por um Deus bom e poderoso? E é justamente para essa pergunta que o Wright se dedica nos capítulos 2 e 3 do livro. Ele nos convida a revisitar o Antigo Testamento, explorando a complexa relação entre sofrimento e pecado. E logo de cara ele já desconstrói algumas ideias comuns que a gente costuma ter. Por exemplo, aquela ideia de que coisas boas só acontecem com pessoas boas. O Salmo 73, por exemplo, coloca em xeque essa visão. O salmista se depara com a aparente prosperidade dos ímpios e questiona a justiça divina. Nossa, esse salmo realmente mexe com a gente, né? Como se ele colocasse o dedo na ferida, mostrando que a vida nem sempre é justa. E aí eu lembro de outro livro do Antigo Testamento que também é um soco no estômago. Jó, um homem justo que sofre horrores sem ter culpa nenhuma. Difícil não se identificar com a angústia dele, né? Com certeza. Ah. O livro de Jó é um dos textos mais poderosos e perturbadores da Bíblia. Ele nos coloca diante do mistério do sofrimento inocente, nos desafiando a repensar a relação entre dor e pecado. E o Wright usa esses textos do Antigo Testamento para nos preparar para a grande virada de chave que Jesus traz para essa discussão. E qual seria essa virada de chave? Como Jesus responde a essa pergunta que nos assombra? Por que Deus permitiu o sofrimento? Wright analisa a visão de Jesus sobre o sofrimento com base nos evangelhos. E um dos exemplos mais marcantes que ele usa é a história do cego de nascença em João 9. Jesus cura o homem, mas deixa claro que a cegueira dele não era resultado de um pecado específico nem dele nem dos pais. Que interessante, essa história sempre me intrigou. E aí a gente se pergunta, se não era castigo por pecado, qual o sentido do sofrimento daquele homem? Porque ele nasceu cego. É aí que a gente precisa ir além da lógica da causa e efeito da ideia de que todo sofrimento é consequência de um erro. O Wright nos convida a enxergar o sofrimento à luz da compaixão de Jesus, da sua vontade de curar, de restaurar, de trazer vida em abundância.
Mas como conciliar essa compaixão de Jesus com a ideia de um Deus soberano? Se Deus está no controle de tudo, por que permite que coisas ruins aconteçam? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é para ela que o Wright tenta nos dar uma resposta no capítulo 4. Ele explora a centralidade da morte e ressurreição de Jesus como a chave para entendermos o problema do sofrimento. Ele compara os sinais de Jesus, que eram de cura, compaixão e vida, com os sinais dos profetas do Antigo Testamento, que muitas vezes eram pragas e calamidades. Mas que comparação interessante. É como se os sinais de Jesus apontassem para um Deus que não se compreende com o sofrimento, mas que se coloca ao lado da humanidade que se compadece da nossa dor e nos oferece um caminho de esperança. E essa esperança se concretiza na ressurreição. Exatamente. E em Romanos 8, Paulo descreve a criação gemendo em dores de parto, aguardando a redenção final. E nós cristãos participamos desse gemido, dessa espera, por um futuro onde a dor e o sofrimento serão vencidos de uma vez por todas. Essa imagem do gemido é realmente poderosa. Ela nos conecta com a dor do mundo, mas também nos alimenta a esperança de que essa dor não é a última palavra. Mas como a igreja deve responder a esse chamado? Qual o nosso papel nesse gemido da criação? No capítulo 5, o Wright nos mostra que o lamento é uma resposta genuinamente cristã ao sofrimento. A gente não precisa esconder a nossa dor, fingir que está tudo bem. Pelo contrário, a gente pode levar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas perguntas a Deus. Até Jesus, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, chorou diante da morte do amigo. É libertador saber que a gente pode ser honesto com Deus, né? Mostrar as nossas feridas, a nossa fragilidade. E que essa vulnerabilidade e esse lamento não é sinal de fraqueza, mas o primeiro passo para a cura e para a ação. Exatamente. E a ação para o cristão se traduz em serviço ao próximo, em compaixão, em cuidado com os vulneráveis. O Wright usa o exemplo da igreja de Antioquia em Atos 11, que se mobilizou para ajudar os necessitados durante uma fome. Eles não ficaram presos a debates teológicos, eles arregaçaram as mangas e colocaram a mão na massa para fazer a diferença na vida de quem sofria. Claro que exemplo. É disso que o mundo precisa. Menos discurso e mais ação. E essa história nos mostra que a fé não é uma teoria abstrata, mas um chamado para amar o próximo de forma concreta e prática. Mas voltando à pandemia, como a fé pode nos guiar na reconstrução de um novo normal depois de tudo que a gente viveu. E que a gente aprendeu que essa experiência é tão difícil. O Wright nos alerta para o perigo de voltarmos ao business as usual, como se nada tivesse acontecido. A pandemia escancarou as desigualdades do nosso mundo, a fragilidade da nossa sociedade, a urgência de cuidarmos do planeta e dos mais vulneráveis. E a fé nos convida a construir um futuro diferente, mais justo, mais compassivo, mais atento às necessidades do próximo. É tentador, né? Querer voltar para a normalidade e esquecer tudo que a gente passou. Mas essa crise nos ensinou lições valiosas, nos mostrou o que realmente importa. E o Wright nos provoca a não desperdiçarmos essa oportunidade de mudança, de transformação. Com certeza. E ele coloca o dedo na ferida ao denunciar a lógica do lucro acima de tudo, que muitas vezes coloca o bem-estar das pessoas, especialmente as mais frágeis, em segundo plano. O Wright nos desafia a construir uma sociedade onde a dignidade humana e o cuidado com a criação sejam valores centrais. E aí eu te pergunto, que papel as lideranças cristãs devem ter nessa reconstrução? Como a igreja pode contribuir para um futuro mais justo e esperançoso? O Wright conclama os líderes cristãos a se engajarem à busca por soluções justas e equitativas para os desafios pós-pandemia. A igreja precisa ser voz profética, denunciando as injustiças, defendendo os oprimidos, apontando para um caminho de amor e solidariedade. Que responsabilidade enorme. E que oportunidade também, né? A gente precisa de líderes que não se conformem com o status quo, que estejam dispostos a lutar por um mundo melhor. A igreja, com a sua longa tradição de serviço e compaixão, tem um papel fundamental nesse processo. Exatamente. E para nos inspirar nessa caminhada, o Wright conclui o livro com a mensagem de esperança do Salmo 43.3 e 5. Um convite a encontrar força e alegria em Deus mesmo em meio às dificuldades. Ele nos lembra que nossa esperança não está nas nossas próprias forças, mas no Deus que nos ama, que sofre conosco, que nos guia em direção à luz. Que lindo. É encorajador saber que a gente não está sozinho nessa jornada, que Deus está com a gente em cada passo, nos dando força para seguir em frente. E para quem quer se aprofundar nesse tema tão importante, fica a dica de leitura. Deus e a Pandemia, do N.T. Wright. Um livro que nos tira da zona de conforto e nos desafia a repensar a nossa relação com Deus, com o sofrimento e com o mundo ao nosso redor. Sem dúvida, uma leitura essencial para os tempos em que vivemos. E você que está acompanhando a gente, como acha a nossa conversa, compartilha com a gente nos comentários as suas reflexões, as suas dúvidas, as suas sugestões de leitura e continue ligado no Fé em Letras para mais conteúdos que alimentam a fé e provocam a mente. Até o próximo. E a gente volta já já com a última parte do nosso mergulho profundo no livro Deus e a Pandemia, fica ligado. E aí, pessoal, voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo no livro Deus e a Pandemia, do N.T. Wright.
E a gente deixou a pergunta no ar, que é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como conciliar a ideia de um Deus soberano, todo-poderoso, com a existência do sofrimento no mundo? Se Deus está no controle de tudo, por quê ele permite que pandemias, guerras, tragédias aconteçam? Essa é a pergunta que ecoa no coração humano desde que o mundo é mundo, né? E Wright nos convida a olhar para a cruz de Cristo como ponto central dessa reflexão. Jesus, o próprio Deus que se fez carne e sofreu a dor, a angústia e o abandono. Ele não se colocou acima do sofrimento, mas mergulhou nele de cabeça. Abraçou a fragilidade humana e experimentou a morte na sua forma mais cruel. É forte pensar que Deus não está lá no alto, indiferente à nossa dor. Na cruz a gente vê a solidariedade de Deus com a gente, o amor radical que o leva a compartilhar da nossa fragilidade, da nossa dor, do nosso sofrimento. E a ressurreição de Cristo nos mostra que Deus não se conforma com a morte, com a dor, com o mal. A ressurreição é a vitória da vida sobre a morte da esperança, sobre o desespero, do amor sobre o ódio. É a garantia de que sofrimento não tem a última palavra. E essa vitória nos impulsiona. Nos convida a ser agentes de transformação no mundo, a levar a luz de Cristo para os lugares de dor e sofrimento. A gente não pode ficar paralisado diante do mal, né? A fé nos chama para ação. Com certeza. Yeah. O Wright nos convida a ser sinais do reino de Deus. A exemplo de Jesus, sinais de cura, de compaixão, de justiça, de amor ao próximo, a gente precisa ser a mão estendida de Deus no mundo, levando esperança e consolo para quem sofre. Mas e aí? Como a gente pode ser esses sinais num mundo tão complexo, tão cheio de problemas? Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão impotente diante de tanta dor. O Wright nos lembra que a ação cristã começa no lamento, na oração. Entregar os nossos medos e angústias para Deus. E a partir desse lamento, a gente é chamado a agir, a se juntar com outros cristãos, a buscar soluções criativas para os problemas do mundo. A gente não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter a coragem de dar o primeiro passo. E essa ação pode ter várias caras, né? Desde o trabalho voluntário em comunidades carentes até a denúncia de injustiças sociais. A defesa dos direitos humanos, o cuidado com o meio ambiente. Cada um de nós pode encontrar uma forma de fazer a diferença, de colocar a fé em prática. Exatamente. A fé cristã não nos coloca numa bolha, mas nos joga no meio do mundo. Nos chama para transformar a realidade a partir dos valores do reino de Deus. A gente precisa ser sal da terra, a luz do mundo, fermento na massa. Que inspirador! É bom saber que a fé nos dá ferramentas para enfrentar os desafios do mundo, para lutar por um futuro mais justo e esperançoso. E que essa luta não é em vão, porque Deus está com a gente, sofrendo com a gente, gemendo com a gente, nos impulsionando para a vitória final. E que essa esperança nos dê a força para seguir em frente, para sermos sal e luz no mundo, para levarmos a mensagem de amor e compaixão de Cristo para todos que sofrem. Bem, mensagem poderosa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Fé em Letras. Foi um prazer enorme ter você com a gente nessa conversa tão profunda e inspiradora. O prazer foi meu. E você, querido ouvinte, o que achou do nosso mergulho no livro Deus e a Pandemia? Deixe aqui nos comentários as suas reflexões, as suas dúvidas, suas sugestões de leitura. E não se esquece de seguir o Fé em Letras para mais conteúdo que alimenta a fé e provoca a mente. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu!